sei se alguém já está, se tem alguém no ar. Beleza? Prezados irmãos e amigos, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós que somos companheiros de jornada aqui na Terra, que Ele nos dê a sensibilidade para que a gente possa compreender os seus ensinamentos. E é muito gratificante para todos nós estarmos reunidos para trabalhar conosco, ouvindo as mensagens do Cristo, aprendendo com tudo aquilo que Ele nos ensinou e aos poucos desenvolvendo uma consciência do Evangelho, aprendendo a ser criaturas mais suaves, menos agressivas. Sabemos que a gente vive num mundo de provas, de expiações, onde todos nós carregamos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, mas é para isso que estamos aqui na Terra, É isso que nós estamos fazendo aqui, para trabalhar. E dessa forma, quando voltarmos ao mundo espiritual, estarmos, vamos dizer assim, felizes, porque aprendemos um pouco, que a gente sabe que pela nossa condição espiritual, nós não adiantamos assim tão rapidamente. Não adianta, porque tudo que é feito, uma construção que é feita de cima para baixo, não tem base. Então, é preciso que a gente construa uma base sólida, e essa base só será bem feita se começarmos a trabalhar conosco, se começarmos a ouvir, a ler e a estudar tudo aquilo que o Mestre Jesus quis dizer para nós, na sua condição de Salvador da humanidade, Salvador que veio nos trazer toda uma mensagem de paz, de amor, de igualdade entre as criaturas, para que a gente pudesse compreender a sua missão e a sua tarefa. E até hoje, muitas vezes a gente age, a gente se comporta como de fato ainda não compreendemos, ouvimos, mas a gente não compreendeu, não absorveu e não vivencia, Não vivencia aquilo que a gente muitas vezes está estudando. Mas tudo bem, não tem problema. É assim que a gente vai aos poucos, é assim que a gente vai construindo a nossa casa com uma base forte, Então, a doutrina espírita, ela tem um poder muito grande de nos ajudar, pela sua força moral, o entendimento, espíritos iluminados que vêm traduzir, interpretando para todos nós a mensagem do Cristo, que muitas vezes, com pouco entendimento, a gente não compreenderia, mas graças a Deus, esses irmãos tiveram e ainda têm essa missão nobre, divina, de estar nos ajudando através desse conhecimento, tendo paciência conosco, porque o amor de Deus é tão grande que hoje peguei o livro A Gênese para falar sobre a visão de Deus, a gente começar a estudar um pouco sobre a visão de Deus.
Então a doutrina espírita, minha gente, a gente diz assim: qual é a importância dela em nossa vida? No livro dos Espíritos, tem uma pergunta, eu não me lembro exatamente qual é a pergunta e a resposta. Aliás, a pergunta eu sei, agora não sei o número dela. Qual a importância de a gente viver, de conhecer a doutrina espírita? Talvez se vocês souberem, vocês podem até dizer para mim. Mas tenha sabendo qual a importância de conhecer a doutrina espírita. O importante, que eu acho interessante, quando uma coisa é verdadeira, ela não teme o que está dizendo, né? Quando ela diz quando ela afirma uma coisa, Kardec foi muito pedagógico. Quando os espíritos, quando ele perguntava uma coisa e os espíritos falavam, ele investigava também outros espíritos da mesma estirpe dele, que tem grandes conhecimentos, ele investigava para ver se a resposta estava igual, com o mesmo princípio, com o mesmo pensamento, podia até mudar de palavras, mas o mesmo pensamento, a mesma filosofia, né? A mesma situação que alguém queria falar. Pois bem, aí perguntaram a ele qual é a vantagem de conhecer a doutrina espírita. Ele não disse que era quem mais estuda, quem mais frequenta a instituição espírita, não prometeu salvação para ninguém, mas os irmãos responderam que conhecer a doutrina espírita é importante, porque a gente está vivendo hoje na Terra, né, nessa tarefa que nós temos aqui, mas já com uma visão de mundo espiritual. Não chegaremos, se a gente for alunos, vamos dizer, alunos disciplinados, já chegaremos no mundo espiritual com uma certa bagagem, com uma certa segurança, e a partir de agora, a partir de já dessa vida aqui na Terra, a gente começa a ver a vida por outro prisma, a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente. A gente passa até a gostar mais da vida e da beleza que é a própria vida. Mas isso é porque tomamos conhecimento que hoje estamos aqui e amanhã estaremos no mundo espiritual. E conhecendo como é o mundo espiritual, o que é que acontece conosco quando a gente leva uma vida irresponsável e quando a gente leva uma vida querendo, não sendo ainda espíritos de luz, mas já tendo conhecimento que é assim que a gente vive no mundo espiritual. Que a gente, na condição de filho de Deus, a gente não recebe nada de Deus, de Jesus, vamos dizer, por privilégio. Ninguém é filho predileto de Deus. E é muito bom a gente tomar conhecimento sobre isso. Porque veja só, essa semana eu estava num ambiente onde tinha umas 5 pessoas. Tinha 5 pessoas lá. E tinha uma criatura muito sofrida, o que é natural, pela morte do esposo dela. A Covid, né? Ele não resistiu à Covid. Então, ela conversando comigo, ela falou: olhe, quando isso aconteceu, depois de alguns dias, eu, meus filhos, né, a filha que também, ela tem várias filhas, nós nos refugiamos no lugar longe daqui, ficamos todos juntos, numa total e absoluta descrença das coisas espirituais. Uma descrença até se interrogando para Deus.
Se Deus é bom, se Deus é justo, por que Deus deixou que meu marido fosse embora? Agora, o que eu estou querendo falar é que a dor e o sofrimento é normal para toda e qualquer pessoa. Todos para nós, porque a gente sente também, nós não somos insensíveis. Nós sentimos a partida de um amigo que está aqui na terra, que vai viajar para longe, para outros países, a gente sente. Nós sentimos uma dor profunda quando também uma pessoa que a gente ama retorna para o mundo espiritual. Mas quando nós temos uma fé, eu não quero só falar nem só em fé, mas quando a gente tem um certo conhecimento, o que é a vida física e a vida extrafísica, é muito importante, meus irmãos. Porque a gente sofre, mas não se desespera. A gente sofre, mas não se desespera. A gente toma conhecimento, sim, que tudo tem uma razão de ser. A gente não fica numa situação de descrença total e absoluta, chegando ao ponto até de duvidar da própria bondade do Criador. Então, nesse momento, eu comecei a conversar, falando o que é a morte na visão espírita, e a pessoa disse, mas a minha religião não falou isso. Se tivesse dito isso, a gente sofria menos. Entenderam onde eu quis chegar? Se a minha religião tiver... Até ela falou assim, eu acredito que é assim. Porque onde a gente chega, a gente não é espírita só na casa espírita, não. A gente é espírita 24 horas, em qualquer lugar que a gente possa estar. Por isso que é bom, às vezes, a gente ler um pouquinho, porque nesse momento a gente serve de instrumento de Jesus. A gente serve de instrumento dele, para também aliviar as dores dos nossos irmãos. Então eu saí conversando e explicando alguma coisa, e tinha até uma pessoa que é filha de um evangélico e ficou super interessado no assunto espírita. Porque é nele que a gente vai buscar e a gente vai ter a certeza da misericórdia divina. A gente vai ter a certeza quando a gente chega num momento de dor, chega num momento de angústia, das nossas frustrações, dos nossos sofrimentos. É muito importante a gente ter esse remédio que alivia, que balsamiza a dor, chamado Jesus, Deus, os bons espíritos de luz, Maria de Nazaré. Então é muito importante que a gente tenha essa noção. Não é que o espírita vai ser salvo como se fala, não. Qualquer religião que lhe leva para fazer o bem, beleza. Mas eu quero dizer que na hora da dor, e assim eu já vivenciei muitos fatos com pessoas que chegou para mim e disse, Norma, a gente só sabe o que é a doutrina espírita quando a gente passa por uma situação difícil. Porque a gente se pega com ela. A gente se pega com aquilo que ela ensina. Então é muito importante, meus irmãos, que a gente se dedique a esse trabalho de melhoramento, esse trabalho de crescimento, porque a gente sabe que à medida que a gente vai crescendo moralmente, a gente vai crescendo, a gente vai se melhorando, vai procurando entender certas coisas, né, através das informações que são trazidas por espíritos de luz, traduzindo a mensagem, o pensamento de Jesus, porque tem muita coisa dentro do Evangelho que não é fácil entender se não fosse esses irmãos, vamos dizer assim, amorosos, que vêm nos ajudar, que vêm nos dar força nesses momentos difíceis. A gente sabe disso, com certeza absoluta. Então, amados irmãos, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre a visão de Deus. Veja só. Eu tenho
escutado muitas vezes, quando às vezes desencarna uma pessoa, e até conversando mesmo com as pessoas de outras religiões, quando elas dizem assim, ele desencarnou. Não, ele morreu, a palavra desencarnou é nossa. Ele morreu e nessa hora já está com Deus. Está com Deus. Será que a gente vive num planeta ainda tão primitivo como é a Terra? Não é o mais primitivo, graças a Deus, né? Porque já que estamos aqui. Mas ainda é um planeta primitivo. É um planeta onde predomina a violência, a maldade, as injustiças e uma porção de coisas, de desafetos. Então, um planeta como esse, como é que vivemos aqui e ao desencarnar vamos para o céu ou vamos para o inferno? Gente, as pessoas que estudam, e tem mais. Quando eu estava conversando com essa pessoa, ela disse assim, mas na minha igreja diz que a gente não pode questionar Deus. Pode e deve, mas questionar Deus não é com, vamos dizer assim, pelo simples fato de querer contestar Deus, não. A gente busca a Deus, a gente vai atrás da tradução daquilo que Jesus quis dizer, que a gente encontra Deus. Nós encontramos Deus em todo lugar onde estamos. Então é preciso que a gente tome conhecimento, que a gente estude, para que a gente possa entender entender um pouco Deus, porque é muito difícil saber o que é Deus. A gente faz muito Deus de um ser antropomórfico. É um ser que é semelhante a gente. Deus não é como a gente, não. Deus não tem corpo físico. Deus não tem sentimento mesquinho como a gente tem. Então, mas a gente não estamos ainda em condições de entender. Mas também nós temos condições de sentir Deus. E para sentir Deus, não precisa ir para querer conhecer todo o universo. Você conhece Deus analisando uma pequena flor. Se a gente começar a analisar as pequenas coisas, a gente vê a presença daquele que nos criou. Porque Deus nos ama como ama a natureza, como ama os animais, que são seres criados por Ele. Então é preciso a gente compreender que a gente ainda não tem condições morais, espirituais de morrer e ver Deus. Eu conheci uma evangélica que ela dizia, eu tenho certeza que tem uma cadeira já reservada junto de Deus para mim. E às vezes eu brincava e dizia, mulher, arruma uma cadeira dessa para mim, também junto de tu, porque se tu tá junto de Deus, eu também quero ir. Mas a gente sabe que isso não tem o menor sentido. Então, no livro A Gênese, na visão de Deus, na pergunta 31, ele diz assim, já que Deus está em toda parte, por que não vemos? Será que o veremos quando deixarmos a terra? Aí os irmãos responderam assim, tais são as interrogações que diariamente nos defrontam. Ora, já que Deus é onisciência, onipotente, já que Deus é soberanamente bom e justo, a gente tem condições de ver Deus. Por que a gente não vê Deus? Os irmãos nos respondem assim, as coisas essenciais espiritual não podem ser percebidas
por órgãos materiais. Veja só. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas imateriais. Vamos lá. Pois nossa alma pode ter a percepção de Deus. Nós podemos ter a percepção dele, claro, sentir ele. Olha, quando a gente às vezes vai nas nossas orações, quando a gente se faz uma introspecção conosco mesmo, que a gente faz uma oração, que faz uma meditação, a gente sente Deus. E a ciência já provou isso. A ciência fez uma experiência com um grupo de pessoas que fazia oração e outro grupo de pessoas que também oravam. No final, a ciência, porque eu esqueci o nome do cientista, ele viu, através das máquinas, que aquelas pessoas, ele era ateu, viu? Ele era ateu. Aí as pessoas que estavam fazendo aquela oração, com o coração, como a gente diz, com a alma, as máquinas mostravam toda uma diferença daquelas outras pessoas que não oravam ou que oravam maquinalmente. Porque tem gente que muitas vezes pega o texto, que eu já vi muita gente assim, a Maria cheia de graça, Senhora convosco, como você vai estar, oi, tudo bem, tal, você. Não há uma concentração para orar, salvo se as pessoas que rezam o seu texto, né, que a gente não pode ser contra nada, todo mundo tem seu livre-arbítrio. Pois bem, ela esteja contrita consigo, naquela oração. Mas esse cientista, eu sei que ele é até canadense. Pois bem, aí ele disse, olha, eu sou ateu, mas quando se ora com fé, a máquina mostra que há uma ligação entre a pessoa, e eu sou obrigada a dizer que liga-se a Deus. Mas ele dizia que era ateu, mas eu sou obrigada a dizer que ele se liga a Deus. Então, gente, veja só. Então, aí ele continua. Unicamente, pois, nossa alma pode ter percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte. Será que os irmãozinhos que acreditam... Veja só, eu conheço muita gente que diz, eu sou ateu com relação a tais e quais religiões. Nesse ponto eu sou ateu. Mas nessa visão, ele diz assim, nessa visão não, mas que você está conversando comigo, eu não sou ateu. E a gente, por quê? A gente vê, quanto mais a gente estuda Deus, quanto mais a gente pega no livro A Gênese, o céu e o inferno, todos os livros, mas principalmente esses dois, na minha opinião, pode ser na sua diferente, mas a gente vê a grandeza, o poder criador de Deus. É um negócio impressionante. É preciso estudar para sentir esse Deus. Eu digo para vocês que se eu tinha fé, a minha fé ficou muito maior quando eu comecei a estudar esse livro. Porque a gente vai perceber quando ele diz, pense numa coisa que o homem é capaz de fazer. Agora pense em tais coisas que os homens não são capazes de fazer. E agora? Quem fez? Como eu vi numa entrevista de um cientista ateu, ele era físico, e ele tinha resposta para tudo o que ele se perguntava. Quando chegou no final, fizeram uma pergunta que eu devia ter gravado, qual foi a pergunta que fizeram? Que ele disse, olha aí, eu não tenho mais resposta. Então aí
É aí que eu tenho que acreditar que Deus existe. Então, se pode questionar Deus, pode, mas estudando, não questionando, achando que não existe de uma forma muito leviana. Porque eu acredito, meus irmãos, que nessa conversa que eu tive com essa pessoa que eu falei nesse instante, eu estava dizendo, olha, a gente tem que ler tudo. Se me dão livros da Igreja Católica, Protestante, dos Mormons, seja lá de qual for, eu leio. Eu leio porque eu quero compreender qual é a visão que eles têm de espiritualidade, de Deus, de Jesus. Tá entendendo? Porque é muito fácil você dizer, essa religião não serve, não presta por quê? Então a gente tem que, para a gente dizer que uma coisa não faz sentido, é preciso estudar. É preciso ir em busca da verdade. E a verdade a gente encontra de acordo com o nosso entendimento. Sem conhecimento, sem entendimento, a gente não pode discutir com as pessoas. Discutir o que eu falo não é chegar numa diversidade, conversar, isso aí. Pois bem, então ela veio imediatamente após a morte, as pessoas veem? Não, claro que não. E se uma pessoa que é de outra religião me diz que é, eu fico calada. Se me perguntar se eu acredito, aí eu vou dizer que não. Por esse e tais motivos. Mas não vou entrar querendo modificar o pensamento daquele irmão de outra religião. Não podemos fazer isso. Salvo se ele quiser. Tudo é uma questão dessa vida, é uma questão de respeito. É ver, e eu acredito, eu tenho observado que as religiões têm dado uma contribuição muito grande para as pessoas. Existe uma escala de pessoas que é bom nisso. Ele precisa compreender isso aqui. Ele não tem ainda maturidade espiritual para entender certas coisas. Mas quando a gente questiona, quando a gente diz para nós mesmos, eu quero saber o que é a morte, eu quero compreender como é que a gente fica depois da morte, eu quero compreender como é Deus. Dentro das nossas proporções de entendimento, a gente tem condições de explicar esse ser superior, esse ser que vive dentro de nós, assim como nós vivemos dentro dele. Só que a gente não desperta para ver. Vamos mais adiante que a gente vai falar sobre esse tema aí. Então ele diz, é assunto que somente nos pode ser ensinado pelas comunicações com além-túmulo. Por isso, por essas comunicações com além-túmulo, é que nós temos conhecimento de tudo isso que nos engrandece. Por quê? Porque a gente está conversando, a gente está falando, a gente está lendo com pessoas, livros, a literatura é de alguém que aqui já viveu também, e a gente pode compreender. Pois bem, por elas sabemos que a visão de Deus não é um privilégio senão das almas mais purificadas e também que ao deixar o envoltório terrestre, poucas possuem o grau de desmaterialização. Para isso é necessário. Uma comparação vulgar tornará o assunto facilmente entendível, compreensível. Olha, veja só. Também ele diz, quando nós perdemos o corpo físico, porque às vezes a gente morre, mas não desencarna e não se desmaterializa. Por quê? Porque está noutra dimensão, mas está muito ligado nas coisas da terra. E se nós estamos estamos bem ligadinhos nas coisas da terra, como é que a gente vai entender alguma coisa que é superior? Não tem a menor condição. Não tem condição.
Então, aí ele dá um exemplo assim, aqui nesse livro. Uma pessoa, veja só, uma pessoa que está debaixo de um vale, onde em cima está uma névoa, pois é, uma água suja, está ali uma água suja. A pessoa que está lá embaixo, ela consegue ver o sol? Não vê. E se ela estiver bem profunda mesmo, ela não vê nem a sombra, nem a luz do sol ela vê. Então, essa névoa, ela impede de termos uma visão do sol. Isso pode ser comparado conosco se nós ainda estamos materializados, se nós ainda não procuramos tirar essa camada espessa que tapa a nossa visão, não temos a menor condição de enxergar o sol. Mas à medida que a gente vai fazendo uma forcinha, um sacrifício dentro de nós, um sacrifício que eu digo é mais sacrifício do que sacrifício. Então, à medida que a gente vai se depurando dessa camada espessa, nebulosa, a gente vai começando a ver os primeiros raios do sol, até chegar na superfície e ver o esplendor que é o sol, que é essa luz. E quando o homem chega em cima, na superfície, e se ele sobe numa montanha, aí ele vai ver muito mais. Então é a importância do nosso crescimento espiritual. A grande importância de se conhecer, de fazer uma transformação interior, se dedicar ao nosso melhoramento, não esperar que outras vidas e outras vidas, não, deixa na próxima eu melhoro, na próxima. Por que fazer esse turismo espiritual? Não é melhor a gente começar agora, trabalhando, se melhorando? Como se melhorar? Como? Fazendo aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem conosco. Sendo mais compreensível, mais resiliente, mais tolerante, e vencer os nossos impulsos agressivos que nós temos. Porque às vezes acontece uma coisa que a gente se espalha. Não é assim. É a gente se vigiar e tentar controlar os impulsos negativos. Aí tudo a impaciência, sabe? A impaciência que a gente sente, a gente começa a se melhorar e vai ficando paciente. A gente começa, muitas vezes, escutando certas conversas que temos que ter calma para poder escutar. Isso se trata de melhoramento espiritual. Saber ouvir uma pessoa, não entrar em discussões negativas que não levam a nada, muito pelo contrário, só traz angústia e estresse. Então, prezados irmãos, é preciso que a gente compreenda isso aí, para que a gente possa se melhorar. E um dia, com certeza absoluta, chegarmos à condição de realmente entender, compreender o que é Deus. Só a nível de Jesus. E você não tem esperança de um dia chegar lá? Pois eu tenho. Embora eu veja assim milhões e milhões, milhares e milhares de encarnações. Mas a esperança é vida. E quanto mais a gente se dedica, mais força a gente consegue
para um dia chegar lá. Pois bem, então vamos continuar a nossa leitura falando sobre esse ponto. Então ele diz, assim acontece com a alma. O envoltório perispiritual, se bem que seja invisível e impalpável aos nossos sentidos, o nosso envoltório perispiritual, é para a alma uma verdadeira matéria. O nosso corpo perispiritual não é nada de santificação, não. Ela é matéria, ela tem células, é tanto que elas se unem, se aglomeram, elas se acoplam para poder, e a gente sabe que, como nosso irmão Claudivan falou um dia desse aqui, acho que no mês passado, sobre a questão de perispírito, e aí vê que isso é tirado do fluido vital, ou do fluido universal, ou do fluido cósmico, que é tirado para fazer o nosso perispírito. O nosso perispírito não é igual ao de um espírito que já tem grandes evoluções espirituais. Então, ainda é uma verdadeira matéria, ainda demasiado grosseira para certas percepções. Quer dizer, eu perdi o corpo físico, mas até o corpo perispiritual não tem condições, como a pergunta está, por que a gente não vê Deus depois da morte? Por isso. Porque nem o corpo que o espírito está vestido também não tem condições. Pois bem, esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. O perispírito não é igual, o nosso corpo, o perispírito aqui da Terra, não é igual ao de um espírito que já está numa dimensão melhor. Então, vai se melhorando em moralidade, em espiritualidade, o corpo perispiritual vai ficando também, vamos dizer assim, sutil, não fica tão grosseiro. As imperfeições da alma são como camadas brumosas que obscurecem nossa visão. Cada imperfeição de que ela se desfez ou se desfaz é uma mancha a menos. Não é senão depois que ela se haja purificado completamente que goza da plenitude de suas faculdades. Então, é preciso que a gente tire todas as camadas de maldade, né, de imperfeições, passe a ser o inverso de tudo isso, de virtudes, que a gente tirou as camadas, né, tirou essa falta de visão espiritual, aí a gente já é outra história para entender Deus. Pois bem, aí ele diz, Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão pelos espíritos que haja alcançado o mais elevado grau de desmaterialização. Jesus, sim. Os espíritos do nível de Jesus, esses compreendem Deus, tem a visão de Deus. Pois bem, se os espíritos, olha, veja só, se os espíritos imperfeitos não veem senão, olha, se os espíritos imperfeitos não veem, não é que estejam afastados dele. Essa questão da gente não ver Deus, não é que a gente está afastado dele e ele menos afastado de nós. Tal como eles, como todos os seres da natureza, nós, como os seres da natureza, tá certo? Estão mergulhados, nós estamos mergulhados no fluido divino, como estamos na luz. Apenas suas imperfeições são como os vapores que o furtam a visão. Quando a névoa se houver dissipado, eles o verão resplandecer. Minha gente, não é à toa que o Mestre Jesus, por misericórdia, esteve aqui e veio nos ensinar o amor. Não foi à toa que Deus enviou aquela criatura, será que eu posso chamar? Um filho daquele, quando ele deixa o céu, como a gente pode dizer, porque é um mundo de paz e luz, para vir mergulhar num planeta como esse da Terra,
Eu sempre gosto de dar esse exemplo. É como um pássaro branquinho, branquinho, que mergulha dentro de um pântano e sai todo sujinho. Jesus deu esse mergulho. Ele não se sujou espiritualmente porque ele tem nobreza. Ele tem espiritualidade que a gente não tem condições de calcular. Ele deu esse mergulho aqui na terra para trazer essa força, esse roteiro, essa luz para todos nós. E como ele compreendia as nossas dificuldades, ele prometeu o Consolador, como a gente sempre fala, e o Consolador veio. E é isso que está trazendo para todos nós, para que a gente apresse um pouco o nosso crescimento espiritual, para que a gente aprenda a ser feliz, amando, compreendendo a vida, a importância dela. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim para mim, essa vida não vale nada. Gente, vale. A vida vale. O corpo vale muito. Porque é o templo abençoado, que é a espiritualidade que os filhos de Deus recebem, nós recebemos, para aqui vir trabalhar. Essa é a nossa tarefa. Porque vai morrer? Nós não morremos. Nós não morremos. Quem morre é o corpo. E por que a gente achar que essa vida não serve? Serve até um dia que ela não tem mais condições de habitar um espírito nela. Aí ele vai ter que ir embora. Mas é tão bom, porque a gente vai aprender mais e vai voltar de novo para trabalhar mais e exemplificar também aquilo que a gente aprendeu nas vidas passadas e nas escolas espirituais. Pois bem, estou olhando a horinha porque ela já se passa. E como ele diz, o espírito, ele não se purifica senão com o vagar, quer dizer, ele não se melhora de uma hora para outra, não. O espírito vai se melhorando paulatinamente, uns mais depressa, outros atrasam um pouco, mas todos terão essa grande oportunidade. E as diversas encarnações, os espíritos dizem assim, elas são como alambiques, em cujo fundo deixa cada vez mais as suas impurezas. Aquele alambique que você não bota para ele purificar, ele ficar um vinho mais fino, mais doce, mais gostoso, melhor, bem melhor, porque a impureza desce. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está se melhorando nesse alambique chamado terra. Agora, se a gente não quer se melhorar, mas também a gente tem um direito, tem livre-arbítrio, mas eu acho que não vale a pena esse investimento negativo. Ao deixar o seu envoltório corporal, não se despoja instantaneamente de suas imperfeições. É por isso que às vezes as pessoas, quando dizem que, olha, fulano morreu, mas nessa hora está com Deus. Oh Jesus, a morte não santifica ninguém. A morte faz até nos ver, quando chegamos lá, o que foi que a gente fez de bom, de ruim, o que deixou de fazer, quantas lágrimas você enxugou, quanta fome, quanta sede, não é só de comida não, sede de amor, sede de compreensão, sede de paciência. Quantas vezes fizemos isso para merecer chegar no mundo espiritual e se encontrar com Deus, encontrar Jesus? Não. Deus a gente sente, Jesus a gente sente, mas a gente não tem condições de ver ainda. Pois bem, é por isso que há muitos que após a morte não veem a Deus, tanto quanto não o viam enquanto eram vivos. Porém, à medida que se depuram, tem dele uma intuição mais nítida. Se eles não veem, não enxergam,
já o compreendem melhor. É o que eu comecei falando no começo dessa conversa, que a gente não, quando a gente se dedica a ver, a analisar a natureza, o universo, as coisas até pequenininhas daqui que a gente não é capaz de fazer, a gente começa a ter noção do que é Deus. A gente começa a sentir a força de Deus dentro de nós. Quando a gente está orando com muito amor, com muita devoção a Jesus, a Deus mesmo, a gente sente uma força tão grande que vem, que é inexplicável. Não dá para dizer o que se sente. Então, sentimos Deus, não podemos ver Deus por enquanto. Pois bem, quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus os proíbe de responder a tal pergunta, não é que Deus lhe apareça ou lhe dirija a palavra para lhe proibir algo, como os nossos irmãos de outros evangelhos, de outras crenças, de outras igrejas dizem. Deus me mandou dizer isso. Eu já ouvi tanta gente dizer isso, de outras igrejas. Deus mandou dizer. Quando eu tenho amizade com a pessoa, eu digo, Deus mandou um irmão espiritual te intuir sobre esse assunto. Mas você não ouviu Deus. Você ouviu o mensageiro dele. Porque eu ouvi Deus. Se eu escutasse Deus, eu já estava noutra dimensão. Eu estava, ai meu Deus, estava muito bom. A gente já estava para lá de adiantado espiritualmente. Pois bem, então, não é que Deus lhe apareça ou lhe dirija a palavra para lhe proibir algo ou para lhe interditar de fazer tal coisa. Porém, ele o sentem, recebe os eflúvios dos seus pensamentos, tal como nós recebe, como nós sucede com relação aos espíritos que nos rodeiam com seus fluidos, embora não os vejamos. Veja só. E vou fazer uma comparação aqui, que os nossos irmãos da literatura espírita faz, aqui da Gênesis. Aí você diz assim, mas como Deus, o mundo é tão grande, como é que Deus sabe aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa? Aí ele faz uma comparação assim. É uma comparação bem limitada, mas para dar uma noção. Deus está em nós, e nós estamos nele, como o nosso espírito está para o nosso corpo físico. Como assim? Quando a gente está parado, se alguém vir atrás, puxar um fio de cabelo, a gente sente. Se um órgão tiver um incômodo, imediatamente a gente sente. Se alguém, mesmo que a gente não veja, tocar na gente, e a gente não está vendo a pessoa, a gente sente. Tudo que fizer, que mexer no nosso corpo físico, a gente sente. Então, nosso espírito capta tudo que esse corpo sente. Todas as células, tudo o espírito sente. Em proporções ilimitadamente, Deus sente tudo que é nosso através dos nossos pensamentos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, Ele sabe, Ele sente. Como fisicamente a gente sente, a gente espírito. O espírito é quem sente. Se tocarem na minha pontinha lá do dedo midinho, lá do pé, eu vou sentir. Você vai sentir. Veja só, a gente vai sentir. O corpo tem trilhões de células, trilhões. Mas qualquer coisa a gente sente. E por que Deus
não haveria de sentir, de captar o nosso pensamento. Porque nosso pensamento, ele vai em forma, ele é levado pela energia dos fluidos que está na própria natureza. Então Deus sente. E por que Deus não responde? Ora, a gente não tem os evangelhos de Jesus. Jesus nos trouxe toda uma orientação. Por que a gente não segue? Por que a gente não raciocina? Por que a gente não se conscientiza daquilo que é preciso a gente fazer? Então, tudo só depende de cada um de nós. E para encerrar, no último trecho, ele diz assim: sob qual aparência Deus se apresenta aos que se hajam tornado digno de tal favor? Sob qual aparência Deus... veja só, qual a aparência que Deus se apresenta com aqueles espíritos que já estão em condições. Ele diz, será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? Ele se apresenta como uma pessoa ou ele se apresenta em forma de luz? É uma pergunta. Isso é algo em que a linguagem humana se revela impotente para descrever. Ora, veja só. Entrou um vírus no mundo, se foi fabricado, se foi um vírus. Muita gente desencarnou, muita gente sofreu, se entubou, foi para o hospital, tal e tal. Foi, como a gente sabe, foi aquele sofrimento terrível. E que ainda está por aqui. Derrubou tanta gente. O vírus não é divino, não. Por que a gente não vê ele? Se a gente não tem condições de ver um vírus, o vento passa e a gente não vê o vento de onde é que ele está vindo. Com esses olhos daqui, a gente não tem a menor condição de ver o que está muito além da nossa condição. Um vírus. E se a gente estivesse vendo, a gente segurava, matava. Mas nem um vírus. Como é que a gente pode morrer e se encontrar com Deus? Um ser tão superior. Se a gente não é capaz de ver um vírus com esses olhos que a gente tem. É assim que a gente começa se interrogando. Nós não temos condições de estar vendo os espíritos que já estão, assim, os grandes mensageiros, não temos condições de ver. Só se for uma misericórdia divina. Mas nós não temos. Nós não temos moral, nós não temos espiritualidade suficiente para ver as coisas que são tão sutis. Agora, não temos condições agora, mas um dia chegaremos lá. Pois bem, aí ele diz, somos como cegos a quem em vão procuraria fazer compreender o brilho do sol. Pense bem, como é que a gente vai explicar para um cego de nascença como é o sol? Ele sente. Tem uma coisa que me aquece. Ele vai dizer, tem uma coisa que me aquece. Tem uma coisa que me dá calor. Mas não vê. Então Deus é assim. Deus nos aquece. Deus nos dá força. Deus é amor. Deus faz tudo que é bom para a gente. Mas a gente ainda, com a nossa pouca visão, não temos condições de ver, meus irmãos. Nosso vocabulário, como eles dizem, é muito limitado às nossas necessidades e ao círculo das nossas ideias. Se alguém chegasse aqui, falasse para mim, viesse me dar umas aulas aqui de um assunto, vamos dizer, a física, a química, eu não ia entender nada, porque primeiro
Eu não estudei química e quando eu teve aula de química eu não quis assistir, né? Isso aí é outra história. Mas eu não ia entender, porque eu não estou ainda com um certo conhecimento básico para entender isso. Você imagina, para entender Papai do Céu que nos criou. Não tem condições. É preciso muito estudo para entender, né, Janete, determinadas questões. Mas um dia todos nós chegaremos lá. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos sentir cada dia mais a presença do Pai Celestial em nós e que possamos também dar condições de entender, de compreender Deus e de compreender e amar cada vez mais ao Pai Criador e a Jesus, a Virgem Santíssima, que Ele derrame suas luzes sobre todos nós, nas nossas casas, nos nossos familiares, que ajude todas aquelas criaturas que estão nesse momento, assim, desespero, doentes, que eles possam receber, através dos fluidos que vêm de Deus, a saúde, a paz, a tranquilidade, a felicidade. Deus nos abençoe e todos tenham uma boa noite. Muito obrigada.